Boa noite, povo de Deus, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou eu aqui, o pastor Edmilson, com mais uma palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos nós, para nos orientar, para nos direcionar e para realmente nos colocar em caminhos direitos diante de Ti. Fazia tempo que eu não fazia uma live, estou vindo numa correria, gente, com a obra, nada de desculpa, né? Mas estou vindo numa correria com uma obra aí, e já, até mesmo a obra do telhado da igreja, da reforma, de tudo, e tá indo em passos largos praticamente, que era fazer em passos curtos, está indo em passos largos essa reforma. E então a gente está abreviando. Domingo passado não teve culto, era para me ter feito uma live também, não consegui fazer essa live porque eu terminei 8h20, estava todo quebrado. Daí por pior ainda que aconteceu, essa semana peguei dengue novamente, só pela misericórdia de Deus. Só o próprio Satanás mesmo para poder tentar tirar esse foco de Cristo da minha vida, da minha casa aqui, da minha família. Mas Deus está no controle sempre. E se não era para ser, não foi. Às vezes pelo homem, às vezes pela situação, às vezes pelo inimigo, a gente não sabe. Mas o foco que estamos aqui agora diante da palavra de Deus, diante de todos vocês, peço desculpa por todos esses ocorridos, perdão por todos que não assistiram. Senti muito de não ter feito a live no domingo. Muitas pessoas necessitando da palavra, precisando, que estão com nós já há um bom tempo, vendo as lives, vendo os vídeos, vendo os cultos diretamente. Então, realmente, fiquei muito triste. Peço desculpa e perdão a todos que os necessitados da palavra de Deus. Mas sem demora, vamos já partir para a palavra de Deus, que a palavra de Deus é muito forte e creio que nos vai nos ensinar muito. No capítulo 27 de Mateus, vamos finalizar esse Mateus, pela glória de Deus. No capítulo 27 de Mateus, diz assim, o versículo é o número 1. E chegado amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram junto com conselho contra Jesus para o matarem. E manifestando, o entregou ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Judas foi o que traiu Jesus. E Judas, ele foi o que ele pegou, o que ele fez? Ofereceram 30 moedas de prata, e essas 30 moedas de prata, ele entregou Jesus por elas. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Então aquilo ali foi amargamente arrependido, ficou arrependido, porque sabe que ele não traiu qualquer um. A traição já é uma coisa horrível, e quando você trai o Filho de Deus, é pior ainda. Imagina, ele traiu o Filho de Deus. Então, por moedas, por dinheiro, por negócio. E ele acabou se arrependendo amargamente, porque aquilo batia na consciência dele. Ele sabia, até mesmo Jesus falou pouco antes dele se rebelar: ai daquele que traiu o Filho do Homem. É mais fácil que não tivesse nascido, ou que se colocasse uma corda no pescoço com uma pedra e se lançasse no mar. Então, Jesus também tinha falado sobre essa situação. E aí o que acontece? Ele ficou amargamente arrependido e quis entregar as moedas de qualquer maneira. Aquela moeda tinha gosto de sangue.
tinha gosto de traição. Então, entenda, quando você tira até mesmo, vamos falar um pouco sobre dinheiros amaldiçoados. Quando você tem a possibilidade de roubar alguém, ou até mesmo de você fazer algo contra alguém, seja uma traição, seja uma morte, seja um assassinato, qualquer coisa que não provém, coisas ruins contra as pessoas para obter. Desculpa, gente. Obter um dinheiro ilegal, esse dinheiro vira uma maldição na sua vida. Eu sou experiente nisso. Uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro foi quando eu trabalhava num estabelecimento aí. E ganhava dinheiro tanto honesto como não tão honesto. Até o que era honesto não era tão honesto assim. Na minha parte era honesto, mas de quem vinha não era. Então, o dinheiro que eu adquiria, só para você ter noção, hoje, se fosse dinheiro hoje assim, daria uns 10 mil reais, uns 7 mil reais por semana, ou mais ou menos isso. Naquela época era um dinheiro bom. Então, eu pegava esse dinheiro fácil. Por semana eu ganhava muito dinheiro. Mas também esse dinheiro ia rápido. Porque era um dinheiro ilegal. Dinheiro ilegal não tem é como se fosse saquetel furado. Esse dinheiro, do mesmo jeito que vem rápido, vai rápido. E eu com esse dinheiro não consegui fazer nada na minha vida. Nada. Fiquei um bom tempo, acho que fiquei 3 anos trabalhando nesse local. E mesmo assim, não me adiantou nada. Não comprei carro, não comprei casa, não fiz nada. Se eu falar que tenho algum lucro de hoje com aquele dinheiro, eu não tenho. Então, para você entender que dinheiro amaldiçoado, você não consegue prosperar sobre ele. E mesmo quando você, tendo uma sabedoria humana, consegue um benefício, futuramente tudo é destruído. Porque um dia a conta chega para esse dinheiro amaldiçoado. Então, esse é o ponto de dinheiro amaldiçoado que eu quero falar. E sobre a traição, pior ainda. Quando você trai alguém, você acha que esse retorno não vem. As cobranças de Deus sempre vêm. Veio para Davi, veio para todos os servos, então veio para Judas, então vem para todos. Sempre vem a cobrança de Deus. Não se engane achando que Deus não vai cobrar os erros e as falhas que você vem fazendo contra o seu próximo. Jesus ele fala que o próximo é semelhante a ele mesmo. O que você fazer para o seu próximo faz para contra Jesus. Então, é o seu irmão, o seu próximo. Então, quando você faz uma maldade para o seu irmão, aquela maldade recai em você. Então, vamos lá. E Judas foi lá entregar aos anciões as moedas de prata. Vamos ver o que aconteceu? Dizendo, por que, traindo sangue inocente, ele, porém, disseram, que nós importa? Isto é contigo. Ele falou, pois ele tem o sangue inocente, traiu o sangue inocente. Daí falou, pra mim nada importa, viu? Quem traiu foi você. É tipo assim, você andava com ele, você ouvia a palavra dele, você era direcionado por ele, você dizia estar no caminho dele e você traiu ele. Isso daí é para servo que está sendo direcionado. Quando traímos Jesus? Quando viramos as costas para Jesus? Quando a gente dá mais valor para o mundo do que para as coisas de Deus. Quando você se posiciona diante de Jesus e fala assim, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. E quando você
numa oportunidade mundana, cai para as coisas do mundo, fazer a vontade do mundo, então você virou as costas para o Senhor Jesus e também o traiu. Quando você deixou de falar do amor dele, da palavra dele, de se posicionar diante da palavra dele. A palavra do Senhor Jesus é tudo para nós. Os caminhos do Senhor Jesus têm que ser a nossa direção. Porque se não for a nossa direção, como que a gente vai caminhar? Como que a gente vai estar num patamar melhor no nosso mundo espiritual? Então a gente tem que estar em Cristo, tem que andar com Cristo, tem que viver em Cristo. E vocês que chegam e vêm até o Senhor e está com Ele, e o Senhor ajuda, levanta, prospera e abençoa, e depois vocês viram as costas para Deus, isso daí também é uma traição. Então, em certo ponto. Porque é assim que Judas fez. Virou as costas para Jesus e foi até para com seus inimigos. E os seus inimigos o apunhalaram. Então, pode ficar sossegados. Porque é que nem falo, o mundo, eu aprendi isso, o mundo dá volta. Eu também já fui assim. Já fui para a casa do Senhor, peguei alguns benefícios, opa, Deus me abençoou, amém. Às vezes nem ia, clamava a Deus. Eu mal falava com Deus, mas quando chegava um momento difícil da minha vida, um emprego, alguma coisa que eu precisava, eu clamava a Deus e Deus respondia. E abria as portas do emprego para mim. E eu trabalhava, esquecia, e ali esquecia essa de Deus. Então, eu fazia isso também. Mas só que tem um porém. Primeiramente que Deus não é bobo. Deus, ninguém engana Deus. E o que Deus te deu é seu. Só que tem um porém. O diabo vai devorar quando você não tem os cuidados de Deus. E uma outra coisa também. Eu voltei. E voltei amargurado de tal forma que foi pior do que todas as instâncias que eu estive na casa do Senhor. Diante de Deus, diante da palavra dele. Então fica um recadinho para todos esses que acham que pode só ir diante da presença de Deus para conquistar algum objetivo. Deus, ele quer, que nem eu falo sempre aqui, você tem que ter na sua vida o abençoador, não as bênçãos, o abençoador, porque as bênçãos te alcançam. No 5 diz assim: e ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha só o que aconteceu com esse homem. Olha só o que aconteceu com esse rapaz, com Judas. Aquelas moedas que traiu Jesus, ele atirou, lançou sobre aqueles que o tentaram. E logo depois foi se enforcar, foi se matar. Quer dizer, ele foi condenado. Então, o que acontece? Ele pegou o dinheiro amaldiçoado e ainda entregou para quem o deu de volta. Que não queria ficar com aquele dinheiro amaldiçoado, não queria gastar, não queria fazer. Ele olhava para aquele dinheiro e via o sangue de Jesus, o sangue do inocente naquele dinheiro. Então o sangue do inocente persegue. E o sangue de Jesus persegue todos aqueles também que um dia usou. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram-lhe: não é lícito matá-las, metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. Essas moedas são preços de sangue. Então, para você entender por que eles agiam com certas não, ele jogou a moeda e deu para nós. Vamos pegar e vamos
adquirir essas moedas. Só que não é lícito colocar uma coisa amaldiçoada perto de uma santa. Esses dias a gente estava tendo umas conversas e sobre maldição e bens, essas coisas assim. A gente não pode deixar qualquer pessoa, qualquer pessoa ou de qualquer lugar colocar, ungir as nossas vidas, as nossas cabeças, ou fazer oração sobre nós. A gente tem que ter uma certa confiança nessa pessoa para poder dar liberdade para ela, conhecer, andar, ver os caminhos dela. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, a situação ou o local, não a pessoa, mas o local da onde ela adquire essa situação, pode ser que não provém de muita coisa. Você pegar um óleo ungido é ungido por Deus. Quando fala óleo ungido, é ungido por Deus. É que Deus traz a unção para ele, apresentado a Deus. Só que tem óleo apresentado para Deus, tem óleo apresentado para Baal, óleo apresentado para o diabo, óleo apresentado para os ídolos, tem óleo apresentado por todas as religiões. O que vai para a minha vida é o apresentado para Cristo, para Deus. Então, este é o que vai para a minha vida. É o que preciso. Só que você tem que saber a fonte e a raiz disso. Se a pessoa pegou aquele óleo virgem naquele momento, apresentou a Deus na sua frente e se posicionou diante de Deus, do Deus de Israel, glória a Deus. E aí o que acontece? Você receba, sabendo de onde está a origem daquele óleo. Mas da onde, se você não sabe a origem de onde vem aquele óleo, então não faça. E a certeza, não é porque te falaram que veio, mas sim porque é. Porque senão vira uma maldição na sua vida. Isso que eu estou falando aqui, referente a isso. E essas moedas da mesma forma. E tem gente que não acredita em maldição, mas a maldição existe. Até mesmo se um filho de Deus permitir que a maldição entre na sua vida, ela entra. Ah, mas eu sou protegido por Deus, sim. Mas quem foi que deu a autoridade para essa maldição entrar? Se eu falar, toma uma maldição para você, se eu falar, eu aceito a sua maldição, você está pedindo, você está recebendo a minha maldição. E a maldição vai estar entre si. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Deus não deixa a maldição entrar na nossa vida, mas a gente coloca. Entendeu? A gente coloca muitas maldições em nossas vidas. Então a gente tem que ter um certo cuidado com esse tipo de coisa. Assim como essas moedas amaldiçoadas foram levadas a eles e eles falaram, não é digno de estar lá não, entre as ofertas não. Vamos lá para o versículo 7. E tendo deliberado em conselhos, compraram com elas um campo de um olheiro para sepultura dos estrangeiros. Quer dizer, já virou um cemitério. Comprou com a moeda de cemitério. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Olha só para você ver. Essa moeda ganhou o nome do sangue de Cristo que foi derramado pela entrega dele por essas moedas. E o campo era para enterrar defuntos estrangeiros. O nobre. Tomar um pouquinho d'água, só pela glória. Ai, glória a Deus. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certo filho de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o campo do Senhor determinou. Vamos lá para o próximo entendimento. E Jesus foi levado até Pilatos, né?
Passaram a parte da traição, a parte das vendas, da moeda, da tudo. E Jesus foi levado até Pilato. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Logo de cara já perguntou. Quando a pessoa chega e pergunta: És tu o rei dos judeus? És tu isto? És tu aquilo? Vocês têm uma maneira especial de responder. Assim como Jesus também o respondeu: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dissestes. Você jamais tem que, eu sou mesmo, eu se engrandecer com isso. Mas sim, você com a humildade falar: Tu está dizendo que sou, né? Dependendo se você for mesmo. Entendeu? Então, está dizendo que sou, com a humildade do rei de Israel, a humildade do rei do mundo, a humildade do Cristo, o que está ao lado direito do Pai. O 12 diz assim: E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantos testificaram contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. O povo, o governador sanguinário, romano, um monte de defeito, e ficou maravilhado com Jesus. E os sacerdotes, os anciões, o que era para adorar Jesus, estavam querendo matá-lo. Você entende como são as coisas? E o 15. Ora, por ocasião das festas, costumavam o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disseram: Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia entregado a Jesus, né? Então, eles entregaram Jesus por inveja, porque Jesus tinha uma sabedoria que nenhum deles tinha. Aquilo que estava em Jesus é a presença de Deus. E por estar a presença de Deus naquelas pessoas, por estar a presença de Deus em Jesus, aquelas pessoas o queriam matá-lo, porque eles não tinham a capacidade de um ser humano que nasceu numa manjedoura, de um ser humano que não estudou as leis deles, que não estudou teologia, que não estudou angiologia, que não estudou um monte de coisa, que não tinha sabedoria humana, que não tinha sabedoria sacerdotal, que não tinha nada daquilo que estudos romanos, leis, situações e etc., que não tinha essas coisas, ser mais sábios que eles. Porque o que vinha de Jesus era o que Deus queria que vinha. Era o Espírito Santo que testificava. Eles ficavam revoltados com Jesus, porque Jesus tinha o Espírito Santo. Jesus tinha uma sabedoria extraordinária perto da deles. Todas a resposta que eles queriam, Jesus dava. Jesus falava, Jesus rebatia, Jesus respondia às perguntas deles. E eles ficavam enraivados. E quando chegou até um certo ponto, que chegou a Nicodemos, e Nicodemos disse: O que farei para ir ao reino dos céus? E ele deu uma aula em Nicodemos de sabedoria. E ainda o zombou dele praticamente. Você sendo um rei,
você sendo o maior sacerdote, o maioral entre os sacerdotes, você não sabe o que eu estou querendo dizer? Aí que eles ficaram irados. Então, quando você tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo brota, enraiza em você, e que a sua sabedoria não vem do homem, não vem de teologia, não vem de estudo, não vem de pastor, não vem de obreiro, não vem de homem, não vem de nada, não vem de religião. E sim, a sua sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. As pessoas se iram contra você. E sabe o que causa nela? O que causa nela essa sua sabedoria? Inveja. Ela fala assim: eu quero ter o que ele tem. Eu vou infernizar a vida dele. Porque essa sabedoria que ele tem, eu quero ter. Mas não pode ter. Porque quando você tem inveja, você não tem o Espírito Santo. Quando você tem inveja, você não é um servo do Deus de Israel. Não, naquele momento que você continua tendo inveja. E ele fala aqui. E mais. Vamos voltar. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual queres que eu sorte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia, aqui os 18, versículo 18, porque sabia que por inveja o haviam entregado. O próprio Pilatos sabia que eram, olha só, o Pilatos tinha mais sabedoria do que aqueles caras que diziam ser sacerdotes, estudado da lei. E Pilatos sabia que ele já tinha entregado ele por inveja. Que aquele carpinteiro que nasceu numa manjedoura, que era filho de homens pobres, esquecidos, que se levantou ali de tal maneira e honrou o nome de Deus, e levou o nome de Deus para onde ia, e fez milagres e maravilhas, e respondia todas as respostas que os maiorais, que os donos da lei, os donos da cocada preta achavam que podia fazer. Humilharam. Jesus humilhou eles. Ele não precisou bater, ele não precisou espancar, ele não precisou cuspir na cara deles. Jesus, com a espada de dois gumes na sua boca, que é a sua língua, com a palavra de Deus em seus lábios, ele aniquilou todo o orgulho daqueles sacerdotes. Ele aniquilou todo o orgulho daqueles que se diziam estudados da lei de Deus. E ele quebrou todas as regras deles, todas as doutrinas inventadas por homens. E por quebrar essas doutrinas, eles teve inveja e foram atrás de Jesus. Eu não perdoo. Você pode ser filho de quem você quiser, mas você vai morrer. E essa inveja criou esse certo ódio que levou, que nem fizeram. Essa inveja cegou eles para não conseguir enxergar a luz que estava em Jesus. Para refletir. Jesus falava em nenhum momento: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Mas eles não queriam salvação. Eles queriam ser o maior da terra. E por querer ser o maior da terra, eles erraram contra Deus. Assim como muitos hoje estão errando, querendo ser os maiores da terra. E o 18 diz assim, o 19. Estando eles assentados no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse homem. Não entre na questão desse justo, ela falou. Ela avisou Pilatos ainda. Olha só, os que eram ímpios estavam sendo mais sensatos do que os que
dizia ser sábio, que dizia ter a sabedoria de Deus. Então, hoje, mais ou menos, o que está acontecendo nesse mundo? Pessoas que dizem ser de Deus, que dizem ter a sabedoria, o Espírito Santo, o entendimento da palavra, que diz ser pastor, que diz ser obreiro, que diz ser cuidador de ovelhas, que diz ser pregador de palavra, que diz ser... Estão com menos sabedoria do que as pessoas mundanas. Não que não vai ser salvo, que vai ser, não é de salvação, mas a sabedoria. Às vezes as atitudes, o jeito de falar, as dancinhas, a situação compromete o povo de Deus. Tem certos tipos de situação, que nem hoje eu vi uma mesmo num vídeo do Amado, que ele, quando eu falo amado, gente, amado em Cristo, é amado do Senhor. Então nós estamos todos amados de Deus. Então o irmão nosso é amado. Eu vi um vídeo, uma coisa nada demais. Ele que estava lá fazendo exercício com a música evangélica. Isso aí não tem nada a ver. O problema é quando pega e vai em cima do altar e dança umas músicas escandalosas. Escandalosa, para escandalizar mesmo. Para dar show, para fazer vergonha para Deus. Louvor, adoração, primeiramente, que os verdadeiros, as pessoas verdadeiros louvadores de Deus, eles não cantam, eles louvam. Louvar a Deus é uma coisa, cantar é outra coisa. Cantar qualquer um canta. Funkeiro canta, regueiro canta, todo mundo canta. Bonito, cantar bonito, todo mundo canta. Agora, aquele para ter o Espírito Santo, para louvar a Deus e fazer o povo, levar o povo para a adoração a Deus, é diferente. Esse daí só está abaixo, não é baixo, né? Esse daí é a mesma coisa de que levar a palavra de Deus. É a mesma coisa de que levar a palavra de Deus, porque quando você leva a palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus, o que acontece? Você leva o povo até Deus também. Ou traz Deus até o povo, né? Agora, levar o povo até Deus é os louvadores de verdade. Aqueles que se santificam, aqueles que procuram cuidar do seu espiritual, aqueles que, quando sobe no altar, não sobe para se adorar, sobe para adorar a Ele. E somente a Ele. Então, esse sim leva o povo à adoração. Vamos continuar. Porque num sonho muitos sofri por causa dele. Olha só. Eu tinha sido avisado a ela que ele era o filho de Deus. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matasse Jesus. Olha lá, compraram, persuadiram, falavam, corromperam as pessoas que estavam com a opinião que Barrabás tinha que ficar preso. Eles não tinham, a inveja deles era tanta que ele fazia as pessoas acreditar no propósito deles. Eles faziam a pessoa dizer que Jesus, que o que era bom era ruim, o que era ruim era bom. É que nem mais ou menos hoje. Hoje o bom é mentir, não é falar a verdade. As pessoas, a verdade das pessoas, a mentira dita tantas vezes se torna uma verdade, mas a verdade não vira uma verdade. Hoje, se você em muitas situações, em muitos lugares, pregam a mentira, mas essa mentira já está sendo pregada há muito tempo. Então, como essa mentira já tem vindo pregada há muito tempo, para muitos ela se torna uma verdade. E é aí que o bicho pega. Porque quando você chegar na frente de Jesus, vai falar, mas quem foi? E que mandamento é este que você está seguindo? Onde está escrito isso na minha palavra? Jesus vai perguntar para todos nós, no dia que a gente chegar de frente com Ele.
No 21 diz assim: e respondeu o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E ele disse: Barrabás. E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: olha só, Pilatos não estava querendo, o ímpio não estava querendo a morte do justo. Para ele tanto fazia matar um ou outro, mas ele não queria. E Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Que ele já sabia, se escolhesse o outro ia ser crucificado. Ele estava querendo dar oportunidade para o povo para se arrepender. E disseram-lhe todos: seja crucificado, mata ele. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? Que mal fez esse homem? Que mal fez Jesus? Para o povo estar rejeitando ele hoje também. Que mal fez Jesus para que nós rejeitamos ele? Virasse as costas para ele. Deixasse de viver os mandamentos dele. Ou quisesse ele somente para usá-lo de vez em quando. Porém disse: mas que mal fez ele? Ele mais chamavam, dizendo: seja crucificado. Hoje muitos crucificam Jesus quando o abandona a Jesus. Por causa de homem, de mulher, de qualquer coisa. Ninguém é digno de largar Jesus. Se as pessoas chegar lá: Jesus, eu larguei o Senhor, sabe por quê? Porque minha mulher me traiu, porque minha mulher me largou, porque meu pastor é isso, porque o obreiro falou isso para mim, porque a igreja... Não. Ali não é o seu lugar de congregar? Pede para Deus te orientar para congregar em outro lugar. Ah, glória a Deus, Deus me orientou, vou para outro. Se você tem uma missão, amém, vai para a sua missão. Deixa Deus trabalhar na sua missão. Agora nada é desculpa para você largar Jesus. Pode a sua família inteira morrer, a sua mulher te abandonar, seus filhos morrerem, até o seu alimento faltar, a sua saúde ser corrompida, mas isto ainda não é nada para se largar Jesus. Aprenda com Jó. Jó perdeu tudo, mas o que ele nunca perdeu foi a fé. Ninguém sustentava ele de pé. Que falou pro diabo: você toca tudo, mas a alma dele você não toca. No 24 diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando as águas, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Considerais isto. E respondeu todo o povo: o seu sangue cai sobre nós, nossos filhos. Então soltou Barrabás, e tendo mandado aceitar Jesus, entregou-se para ser crucificado. Olha que maravilha. Entregou Jesus para ser crucificado. Se a gente for ler um pouquinho mais aqui, vai ter a crucificação de Jesus. Pode ter aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vamos até essa certa parte. E despedindo, cobriram com uma capa escarlate, ao terceiro da coroa de espinhos. Porém, puseram-se a cabeça, a sua mão direita, uma cana, e ajoelhou-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve ao rei dos judeus. E cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois, havendo escarnecido, tiraram-se a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Quer dizer, zoaram de todas as maneiras com Jesus. Isso daqui é só um pedaço do que fizeram com ele.
nessa crucificação. Mas hoje, daí você fala assim, e hoje? Hoje será que fazem isso com Jesus? Já fizeram isso num certo tempo aí atrás, aí, uns certos anos aí atrás, aí numa escola de samba, né? Mas não era Jesus aquele cara. Porque Jesus nunca ia perder para Satanás. Jesus, ele ganhou de Satanás, ele venceu Satanás dessa maneira, sendo crucificado. Por quê? Ele lavou a nossos pecados com o seu próprio sangue. Amém. Glória a Deus. Só que o que fica da palavra de Deus para nós? O que fica da palavra de Deus para nós é o seguinte, que quanto a gente está perdendo o nosso tempo em fazer picuinhas e andar em situações que não provém, se afastar de Jesus, esquecer a Bíblia, esquecer as nossas consagrações, esquecer de ganhar almas para Deus, o diabo não perde tempo em levar essas almas para o inferno. E aí, o que vai acontecer? Lembra de Judas? Foi cobrado, não foi? Nós também seremos cobrados por isso. Porque Deus vai chegar e olhar para mim assim e vai falar: o tempo que você perdia fazendo tantas coisas, será que você não era melhor estar procurando as minhas almas? Será que não é melhor você estar fazendo uma evangelização, uma consagração em si? Buscar-me mais? Lembra que Jesus, quando veio, ele foi orar, deixou os discípulos lá e falou: vigie comigo 1h da noite. Quando ele voltou, ele estava dormindo e falou: não pode vigiar 1h da noite. Será que a gente tem vigiado essa 1h? Como será que está o nosso eu? Será que a gente está levando mais adoração a Deus ou aos homens? Será que a gente está se posicionando mais para certas coisas e para outras não? Será que a gente está vivendo as doutrinas de Deus e deixando de viver as dos homens? Ou a sabedoria dos homens te basta e não a de Deus? Então a gente tem que analisar os nossos frutos. Jesus, ele fala assim: analisa você mesmo. Hoje mesmo, olhe no espelho, analisa, fala: Senhor, será que eu estou fazendo coisas que te agradam? Meus pensamentos, meu coração, minhas falas, meu jeito de pensar, meu jeito de agir, meu jeito de se comportar diante de ti, meu jeito de ser, minhas atitudes, meu querer, minhas vontades. Será que você está realmente sendo servo de Deus ou você está sendo o seu próprio servo? Porque a sua vontade é o que vale mais do que a de Deus. Se você precisa fazer uma coisa, você vai e faz, mas para Deus você deixa de fazer. Se você faz uma coisa para quem você ama, você faz, mas para Deus você não faz. E você tá, na hora que você está assim, dividido, faz para Deus ou faz para você? Aí você faz para você, e faz para você, e faz para você. Será que você está assim? Então vigie e volta à origem, de onde tudo era o primeiro amor para Deus. Primeiro Deus na sua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não temas. Quantas vezes diz não temas na Bíblia? 365, né? Não temas. Tem um não temas por dia, para cada dia do ano, para você. Não temas. Segue a Deus, vive em Deus, busca a Deus em primeiro lugar e não temas, porque Deus é contigo. Povo de Deus, essa é a palavra que o Senhor veio acrescentar em nossos dias nessa vida, nesse dia de hoje. Lembramos que domingo tem culto, a gente vai deixar tudo organizado, culto abençoado, com uma palavra abençoada, muito conhecida, mas abençoada. Não perca às 18 horas,
o Senhor vai falar tremendamente, da mesma maneira que está falando hoje. E o Senhor vai mostrar para vocês como deveis andar diante do Altíssimo também. Povo de Deus, fique na paz de Deus e que Deus abençoe a sua noite. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem quiser estar aqui com nós, venha para essa batalha, venha para essa luta. E quem quiser assistir do Face também, fique à disposição o Face aí para todos assistir. Vamos estar na live ao vivo. Fique na paz de Deus e que Deus abençoe a noite de vocês.